Desculpem, fui interrompida, excedeu o limite de tempo de gravação do celular. Enfim, como eu dizia, tá? A fundamentação aqui para as horas extras está lá no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, que fala do limite de 8 horas diárias, 44 semanais, artigo 58 da CLT, que tem a mesma previsão, e súmula 366 do TST. Fundamental citar a súmula, inclusive no gabarito preliminar só constou o número da súmula, nem constou as disposições da Constituição Federal e da CLT, tá? Constou direto a súmula, porque se não fosse a súmula, talvez a gente não conseguisse a caracterização desse período como jornada suplementar. Então, nesse caso lá, vamos fazer toda a descrição dos fatos, a fundamentação e na fundamentação, citar todas as previsões, Constituição, CLT e súmula, e pedido de pagamento de horas extras, acima da 8ª hora diária, 44ª semanal, inclusive o tempo destinado à troca de uniforme, alimentação e higiene pessoal, dispensados ao final da jornada de trabalho, tá? Esse período como hora extra a ser acrescido do adicional legal de 50%, até porque não existe nenhuma menção à convenção coletiva aqui nessa peça, ok? Bom, estamos tratando aqui de jornada de trabalho. Jornada de trabalho implica só em hora extra? Não. Nós sempre temos várias questões relacionadas à jornada de trabalho. Uma delas é a hora extra. E as outras questões? Bom, a segunda questão que vem à mente é o adicional noturno, tá? Sempre vem 5 questões à mente, tá? As horas extras, o adicional noturno e os intervalos. Intervalo intrajornada, interjornada e o intervalo do final de semana do DSR, tá? Tratando-se de mulher, a gente pode adicionar uma 6ª previsão, que seria o intervalo do artigo 384 da CLT, aquele intervalo de 15 minutos antes do início de sobrejornada, previsto lá no artigo 384 da CLT. Nós já voltamos e tratamos desses intervalos. Então, adicional noturno. Tem adicional noturno nesse caso? Tem. Adicional noturno previsto lá no artigo 73 da CLT. Por quê? Porque o trabalho era desempenhado em horário considerado noturno. Qual o horário considerado noturno? O horário compreendido entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Aonde consta isso? Artigo 73 da CLT. Volto a repetir, não tinha jornada diferenciada para essa trabalhadora, era auxiliar de produção. Então, aqui, padrãozão, artigo 73 da CLT. Vamos lá pedir adicional noturno. Quando nós pedimos adicional noturno, nós pedimos só o adicional noturno? Não, nós pedimos para o juiz considerar a hora noturna reduzida, ou seja, a hora noturna ficta, tá? De 52 minutos e meio, tá? E o pagamento do adicional, que é de 20%, além do que? De reflexos. Ah, aliás, as horas extras lá atrás, tá? Também tem um acréscimo de reflexos. Reflexos em DSR, férias com abono constitucional, 13º salário, fundo de garantia e as verbas rescisórias, multa de 40%, aviso prévio indenizado, mesmo pedido de reflexos que nós vamos fazer aqui no adicional noturno, ok? Bom, então, relacionado à jornada, segundo pedido aqui, adicional noturno, tá? Artigo 73, previsões do CAPT e parágrafo 2º do artigo 73. Fora adicional noturno, fora a hora extra, os intervalos. Dá para pedir o intervalo previsto no artigo 384 da CLT? Dá. Não é hora extra o que foi trabalhado além das 8 horas diárias. Nós podemos até estar argumentando que o empregador pode até não considerar, já que era um período em que a trabalhadora estava se alimentando, fazendo higiene pessoal, etc, etc. O empregador pode argumentar, mas não deixa de ser hora extra. Então dá para pedir o intervalo de 15 minutos antes do início de sobrejornada previsto no artigo 384 da CLT. Só que isso não constou no gabarito, não no preliminar. Não sei lá no definitivo, mas no preliminar não constou. Mas dá para pedir sim.
fora esse intervalo específico previsto para a mulher, que, assim, podemos até tentar aplicar para os homens, em razão do princípio da isonomia, mas isso não vem ao caso. Bom, podemos verificar também a possível violação dos outros intervalos legais. Intervalo intrajornada. Intervalo intrajornada era violado? Não. Qual o intervalo mínimo legal? 1 hora, máximo 2 horas. E essa pessoa fazia 1 hora por dia. Então, dentro do limite legal. Não tem violação de intervalo intrajornada. E intervalo interjornada, aquele intervalo de 11 horas entre o término da jornada e o início da jornada seguinte, entre um dia e outro de trabalho. Tem violação? Tem. Entre a sexta-feira e o sábado. De segunda a sexta, não tem violação. A trabalhadora parava às 22h30 e retomava no outro dia às 13h30, tá? Então, passa e muito. Agora, de sábado, de sexta para sábado, entre 10h30 da noite e as 8 horas do dia seguinte, dá 9h30. O intervalo mínimo interjornadas é de 11 horas, lá no artigo 66 da CLT. E se a gente for ainda considerar os 20 minutos aqui, que nós estamos falando desses 20 minutos de troca de uniforme, alimentação e higiene pessoal, também é hora extra, dá menos ainda de 9h30. Então, o tempo que faltou para completar o mínimo legal de 11 horas é considerado hora extraordinária e deveria ser remunerado assim, inclusive com o acréscimo dos reflexos. Mesmo os reflexos que nós já pedimos aí nas horas extras. Só que isso também não constou do gabarito. Não no gabarito preliminar. Volto a repetir. Pode ser que haja alteração por conta do gabarito definitivo. Mas no preliminar não constou. Então, a princípio, quem não colocou não precisa se preocupar. A princípio, tá? Vejam bem. O outro intervalo que nós temos é o intervalo no final de semana, destinado ao descanso semanal. Esse intervalo é de 24 horas. Somado com as 11 horas entre um dia e outro, daria aquele intervalo que nós conhecemos por intervalo de 35 horas. Esse também não era violado. Parava de trabalhar no sábado ao meio-dia e retomava na segunda às 13h30. Então não havia violação. Então, em resumo, em relação a essa questão da jornada, tem as horas extras, além da 8ª e 44ª, tá? Por conta dos 20 minutos no final da jornada, súmula 366, tá? Temos o adicional noturno, temos o intervalo do artigo 384 para mulheres, né, antes do início da jornada extraordinária, que não consta no gabarito, e temos o intervalo interjornada violado, que também não consta do gabarito, ok? Então, vamos retomar aqui a leitura do enunciado da questão. Bom, aqui. Marina recebeu a participação proporcional nos lucros de 2014 e integral em 2015 e 2016. Tem pedido a ser feito aqui? Não, não tem. Ela já recebeu. Ah, mas recebeu proporcional em 2014. Correto, é o ano da admissão. Ela não trabalhou o ano todo. Ela foi admitida dia 20 de setembro de 2014. Não tem o que ser pedido aqui, tá? Nesse enunciado nós vimos muitas questões que foram informadas a mais. Isso só fez o aluno que pediu a mais, tá? Sem ter o que realmente pedir, só fez com que ele perdesse tempo e espaço no caderno de rascunho, tá? Na folha de rascunho. E isso prejudicou quem não soube diferenciar o que realmente refletiria num direito a ser postulado, tá? E o que não refletiria. Bom, de qualquer modo, aqui eu não consigo nem imaginar o que um candidato poderia ter visualizado para poder pedir. Continuando o enunciado da questão. Marina tem 3 filhos saudáveis, com idades de 12, 10 e 8 anos, conforme certidões de nascimento que apresentou. Aqui, nós vamos pensar logo de cara no que? No salário família, tá? Filhos saudáveis, tá? Se fosse inválido, né, poderia ser até maior de 14 anos, porque o limite para pagamento do salário família é 14 anos, tá? Exceto para filhos inválidos.
Então, essa pessoa tinha 3 filhos com idade de 12, 10 e 8 anos, dentro do limite do salário família. Também se enquadra na condição de pessoa de baixa renda, também dentro do limite para receber salário família. Essa pessoa recebia um salário mínimo mensal. Lembra-se que eu falei que eu ia retomar essa informação? Então, tinha direito a salário família e recebia. A resposta para esse recebia está no finalzinho da questão. E eu vou pular e vou ler o finalzinho só para a gente continuar nesse mesmo raciocínio aqui. Lá no finalzinho do enunciado consta: nos seus contra-cheques, em todos os meses, desde a admissão, havia o lançamento de crédito de um salário mínimo, ou seja, sempre dentro dessa faixa salarial, e de 2 cotas de salário família. Existe limitação legal para a quantidade de cotas de salário família? Eu só posso pagar no máximo 2? Não, não existe nenhuma limitação. Então, nesse caso aqui, ela tinha 3 filhos, idade de 12, 10 e 8 anos. Os 3 abaixo do limite de 14 anos, tá? Inclusive tinha certidão de nascimento comprovando isso. Não fala nada aqui de carteirinha de vacinação, mas enfim, fala pelo menos da certidão de nascimento. Os 3 teriam direito de receber a cota do salário família. Ela recebia só 2 cotas. Então, nós tínhamos que pedir uma cota do salário família. Previsão legal, CLT? Não. Quem procurou lá no índice alfabético remissivo achou a previsão legal. Artigo 66 da Lei da Previdência Social, Lei 8.213 de 91. Possivelmente também tem uma previsão no Decreto 3.048, previsão idêntica, tá? Mas a fundamentação legal, a base mesmo, é artigo 66 da Lei 8.213 de 91, tá? E aqui era para pedir só uma cota, porque ela já recebia 2 cotas. E se pediu todas? Aí vai depender se no gabarito da FGV vai vir descontando pontos de quem pediu além do que deveria, tá? Historicamente a gente não vê isso, tá? Mas nada impede que de repente conste nesse gabarito, tá? Então pode ser que eventualmente no gabarito definitivo venha desconto de quem pediu 3 cotas de salário família numa hipótese em que era devida só uma cota. Pode a FGV fazer isso? Pode. Você vai pedir indevidamente, tá ali no recibo de salário dizendo que o trabalhador já recebeu, você vai pedir de novo? Então a FGV pode fazer, porque na prática a gente não poderia cometer um deslize desse. Continuando o enunciado da questão, ela, a trabalhadora, Marina, tá? No ano de 2015, comprovadamente doou sangue em 2 ocasiões. Faltou ao emprego em ambas e foi descontada a título de falta. Vou continuar porque tem conexão. Já em 2016, ela foi descontada em 3 dias, quando se ausentou para viajar para o Nordeste e comparecer ao enterro de um primo que falecera em acidente de trânsito. A grande questão é: poderia ter havido o desconto salarial? Primeiro, para doação de sangue, 2 vezes no ano de 2015. E para comparecimento ao enterro e velório do primo que morava distante, tá? Por 3 dias no ano. Poderia? Aonde que a gente acha a resposta para isso? Artigo 473 da CLT, tá? No caso da doação de sangue, está no artigo 473, inciso 4. Artigo 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Inciso 4. Por 1 dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Ela faltou quantas vezes? 2 vezes. E pode faltar quantas vezes sem desconto de salário? 1 vez. Então, pelo menos uma dessas vezes houve desconto indevido. Então, seria o caso de pedir a devolução de 1 dia descontado indevidamente em razão dessa ausência para doação voluntária de sangue, tá? E se pedir os 2 dias, vai ser descontado? Bom, por enquanto no gabarito preliminar da FGV não consta nada.
Não sabemos se futuramente vai constar, tá? Como eu falei, tá? Historicamente a gente não vê isso, mas nada impede que a FGV faça, porque de fato é um pedido que vocês não deveriam formular na prática, tá? E continuando, fala aqui o enunciado da questão do desconto de 3 dias por luto, falecimento de um primo. Vai pedir o desconto desse dia também? Aí a gente vai ter que achar a resposta numa outra previsão legal, também aqui dentro do artigo 473, inciso 1 dessa vez. Vou ler de novo o caput e dessa vez o inciso 1. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Inciso 1. Até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob a sua dependência econômica. Bom, aqui a gente nem vai entrar no mérito que essa pessoa podia faltar 2 dias e faltou 3. Não interessa. Por quê? Porque esse parente, um primo, não está dentro dessa previsão legal, tá? Vou repetir para vocês. Pode faltar até 2 dias consecutivos em face de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que seja dependente assim declarado na sua carteira de trabalho. Então, poderia faltar sem desconto de falta para acompanhar velório, enterro, o luto desse familiar, desse primo? Não. Sem desconto de salário, não. Tá? Comprovando o parentesco e tudo mais, eu acredito que o trabalhador não pode ser penalizado, né, no sentido de levar uma advertência, alguma coisa nesse sentido. Mas desconto salarial pode sim, tá? Porque não é hipótese que abonaria a falta de acordo com o artigo 473 e não existe nenhuma outra previsão além dessa. Então, pediríamos a devolução de 1 dia de falta pela doação voluntária de sangue, artigo 473, inciso 4. Não pediríamos o 2º dia de doação de sangue e não pediríamos pelo velório e enterro do primo, ok? Continuando aqui. Hugo, o superior imediato de Marina, era chefe do setor de produção. 2 vezes na semana, no mínimo, dizia que ela tinha um belo sorriso. Por educação, Marina agradecia o elogio. Puxa, e aí? Isso configura assédio sexual, tá? Isso daí eu acho que é uma questão bem melindrosa, tá? Que mulher gostaria que alguém ficasse o tempo todo fazendo o mesmo elogio, tá? Que configura claramente uma certa insinuação, tá? Nenhuma mulher gostaria. E na saída da prova, até conversando com alguns alunos, houve até uma brincadeira do tipo, você fala que não é assédio porque não é com a sua mulher, mas deixa alguém fazer isso com a sua mulher, né? E de fato, é uma situação complicada, mas nos termos da lei configura assédio sexual. A gente tem uma previsão penal, uma tipificação penal para assédio sexual. E eu vou ler para vocês, tá? Tá no artigo 276A do Código Penal. Desculpem, 216A do Código Penal. Assédio sexual. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena, detenção de 1 a 2 anos. Vejam bem, tá? Dá para dizer que nesse caso havia a intenção do agente de se favorecer ou obter vantagem sexual? Não necessariamente, tá? Mas, por outro lado, obviamente isso configura no mínimo um constrangimento, um assédio moral, talvez? Não sei. Fato é que o gabarito da FGV não trouxe qualquer questão nesse sentido, ou seja, não pontuou quem pediu indenização por assédio moral ou assédio sexual. Até porque assédio sexual, de fato, né, não entra na tipificação legal.
mas precisaria entrar na tipificação legal, penal, para configurar assédio sexual? Não necessariamente, mas coincide, tá? Nesse caso coincide. Mas aqui a situação é muito limítrofe, é muito tênue. Um juiz do trabalho dificilmente reconheceria, embora não se possa negar que é uma situação extremamente desagradável para a mulher, tá? Por seu marido, como eu falei, na saída da prova houve esses comentários, seria, tá? Mas isso geraria uma indenização por dano moral, tá? Eu, se fosse aluna, estivesse fazendo a prova, eu não arriscaria, teria pedido também, tá? Então, se você pediu, tá? Tamo junto. Eu também teria pedido, tá? Eu iria arriscar constar no gabarito e não ter pedido? Eu também pediria, tá? Agora, a FGV deveria ter colocado isso no gabarito? Acho muito temerário, tá? A FGV eu acho que realmente não deveria constar no gabarito, como de fato não constou, porque de fato vai ser difícil caracterizar o assédio sexual. Então seria uma questão que só geraria muita polêmica, muita discussão, tá? Se você, aluno, pediu, eu acho que fez bem, não valia a pena correr esse risco, tá? Agora, se você não pediu, fique tranquilo, não constou no gabarito preliminar e pouco provável vá constar no gabarito definitivo, justamente por conta da polêmica que isso provocaria. Bom, continuando o enunciado dessa questão aqui, tá? Em 2016, em razão de doença, Hugo, lembram-se do Hugo, superior imediato da Marina, tá? Então, o Hugo ficou afastado do serviço por 90 dias e ela o substituiu até o seu retorno. Substituiu o seu superior hierárquico, que era chefe do setor de produção. É o que constou aqui um pouquinho antes no enunciado da questão, que eu já tinha até lido. Nesse caso aqui, gera algum direito para essa trabalhadora? Salário de substituição. Por quê? Porque ela não recebeu o salário dele. E aonde que está essa informação de que ela não recebeu o salário dele? Lá embaixo, numa informação que eu já havia até lido para vocês. Nos seus contra-cheques, em todos os meses, desde a admissão, havia o lançamento de crédito de um salário mínimo. Ou seja, ela nunca recebeu mais que um salário mínimo. Então, ela não recebeu o salário do superior hierárquico. E, presumidamente, era um salário superior, tá? Então, nós vamos pedir aqui o salário de substituição? Vamos pedir sim, tá? Vamos pedir o salário do superior, do Hugo, tá? Salário, vamos pedir então, reconhecimento do salário de substituição, pagamento dessas diferenças salariais e reflexos. Tem reflexos em DSR? Não, tá? Lá em cima, adicional noturno, intervalo, hora extra, tinha reflexos em DSR. Aqui não tem reflexos em DSR. Lembra-se do macete? O macete lá, a verba é variável, cada mês é um valor, vamos pedir o reflexo em DSR. Não é variável, não vamos pedir. Macete, né? A explicação é muito mais complexa, como vocês já sabem. Então, aqui não tem reflexos em DSR, mas tem reflexos do salário de substituição em férias com abono constitucional, 13º salário, FGTS e, eventualmente, nas parcelas rescisórias, multa de 40% do FGTS, aviso prévio indenizado, saldo de salário, tá? Vamos pedir tudo isso. Fundamento legal, tá? Aonde está salário de substituição? Tá na CLT? Não. Entendimento simulado. Súmula 159 do TST. Inciso 2, tá? Desculpem, inciso 1. Substituição de caráter não eventual e vacância do cargo. Inciso 1. Enquanto perdurar a situação que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Ou seja, não é substituição meramente eventual, aquela pessoa que está substituindo tem o direito ao mesmo salário do substituído. Inclusive, esse enunciado, essa súmula, ela fala, inclusive, dá um parâmetro para nós sabermos se a substituição é eventual ou não. O enunciado de súmula aqui já diz que
Férias já não é mais substituição eventual, tá? 30 dias já não é substituição eventual. E aqui nós estamos falando de um período de 90 dias por conta da doença do Hugo no ano de 2016. Então vamos pedir o salário de substituição, sim. Bom, prosseguindo o enunciado da questão. Por ocasião do exame demissional, o setor médico da empresa informou que Marina estava apta para a dispensa. É relevante essa informação para nós? Não, tá? Nós já, inclusive, vamos pedir a reintegração no emprego por conta do cargo de dirigente sindical. Aí, aquela informação que eu já tinha falado para vocês, mas eu vou ler de novo, porque tem mais coisa aqui que nos interessa. Nos seus contra-cheques, em todos os meses, desde a admissão, havia o lançamento de crédito de um salário mínimo. Informação que a gente usou, tanto aqui no salário de substituição, poderia utilizar, utilizamos também na questão do salário família, tá? Para considerar ela como de baixa renda. Então, nos seus contra-cheques, em todos os meses, tal, havia o lançamento de crédito de um salário mínimo e de 2 cotas de salário família. Então, já discutimos, tinha direito a 3 cotas. Além de descontos de INSS, ok, pode descontar. Do Vale Transporte, ok, pode descontar até 6% do salário. Da contribuição assistencial e da confederativa, podia descontar a contribuição assistencial e confederativa? Aí eu vou retomar uma informação que constava lá no início, que eu falei, olha, isso daqui vai ser interessante, vai ser necessário lá na frente. Lá no começo, Marina é presidente do seu sindicato de classe, ao qual está filiada desde a admissão, ou seja, ela era sindicalizada, por óbvio, né, dirigente sindical. Mas, de qualquer modo, consta aqui que ela era filiada desde a admissão. Ela não se filiou só por ocasião da sua eleição, era desde a admissão. Nesse caso aqui, poderia haver o desconto da contribuição assistencial e da contribuição confederativa? Poderia. Vamos pedir a devolução desses descontos? Não vamos pedir, tá? Nós temos previsão, tá? Precedente normativo número 19 do TST, tá? Fala que a contribuição, nesse caso, ela poderia ser descontada, sim, tá? Dos filiados ao sindicato, tá? Então, os sindicalizados têm lícito o desconto a título da contribuição, nesse caso, tanto assistencial como a confederativa, tá? E nós temos também uma súmula vinculante, se eu não me engano é de número 40. Deixa eu confirmar aqui. Exatamente, súmula vinculante número 40, contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, inciso 4 da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. E, no mesmo sentido, precedente normativo do TST, então não pediríamos a devolução dessas parcelas. Então, nada a ser pedido aqui. Continuando o enunciado da questão. Marina ainda informou que tinha ajuizado uma ação anteriormente e que, como perdera a confiança no antigo advogado, não compareceu à audiência para a qual fora intimada. Essa ação havia sido distribuída à Vara do Trabalho de número 250, de São Paulo, e em consulta pela internet foi verificado seu arquivamento. Essa informação é relevante? Teve aluno que se confundiu, achou que isso poderia sugerir uma outra peça processual, mas não, isso daqui só foi relevante para pedirmos a distribuição por dependência à Vara do Trabalho de número 250 de São Paulo. Por quê? De acordo com o artigo 286, inciso 2 do CPC, tá? Necessariamente a ação ela tem que ser direcionada à mesma vara do trabalho onde foi anteriormente ajuizada a ação. Artigo 286. Serão distribuídos por dependência as causas de qualquer natureza. Inciso 2. Quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, o que é o caso por conta do arquivamento, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Então, pediríamos aqui a distribuição
Por dependência, o juiz da vara do trabalho de número 250 era prevento. Vou pedir isso aonde? Posso fazer uma frasezinha lá no começo, tá? Antes da qualificação, distribuição por prevenção, explicando, né? Distribuição por prevenção, a vara do trabalho de número 250, com base no artigo 286, inciso 2, até porque nós não temos o número da ação anterior. Poderia fazer em preliminar, poderia fazer em requerimentos finais, uma frasezinha, coisinha pouca mesmo, tá? E depois acabou o enunciado da minha questão, porque vem aqui, com base nos dados apresentados, formule a peça, rito ordinário, que eu já havia antecipado, de defesa dos interesses de Marina em juízo. Então, aí ficam só os requerimentos finais: total procedência da ação, pedido de notificação do reclamado, valor da causa, um valor acima de 40 salários mínimos, ou então a especificação que seria acima de 40 salários mínimos, entre parênteses, tá? Protesto por produção de provas, aqueles requisitos lá do 319 que nós aplicamos subsidiariamente à CLT, ok? Gente, valeu e fico esperando a aprovação de vocês. Beijão, hein?